aí, gente, já mudando aqui agora para ir para o resultado real mesmo das eleições, resultado real mesmo. Olha só algumas coisas. Grava aqui esse número primeiro aqui embaixo, que a gente vai falar dele mais bem lá para frente, que foi o resultado do Ceará, mas tá aqui embaixo já que foi, ó. O Sarto do PDT, o Ciro Gomes, o candidato Ciro Gomes venceu no Ceará, em Fortaleza, e o capitão Wagner perdeu com 48%. Foi bem apertado. Só que, olha só essa chamada da CNN Brasil. O presidente do TSE diz que houve comparecimento massivo nas urnas. Comparecimento massivo. Será que o povo brasileiro realmente foi de forma massiva para votar? Vamos olhar aqui São Paulo. Um Depetos mostra o seguinte, ó. A menos, aqui a gente venceu. O povo paulista, não tendo a oportunidade de votar em um candidato que lhe represente, preferiu não escolher mais do mesmo ou mesmo de sempre. 2024, muita coisa vai mudar para essa cidade. E aqui você vê o seguinte, ó. Tivemos 6 milhões de votos aqui, ó, nas sessões totalizadas. Dentre esses valores, tivemos 607 mil nulos, 273 mil brancos. Quando você pega a abstenção, que foi mais 2 milhões e 700 e pouco, você tem um total de 3 milhões 649 mil votos, 202 votos. O Bruno Covas, que ficou em primeiro lugar, teve 3 milhões 169 mil. Traduzindo, quem venceu foi as abstenções. Teve mais gente que não votou, e votou em branco, votou em nulo, do que o Covas recebeu de votos. E o que eu penso aqui, eu particularmente, se eu tivesse em São Paulo, eu iria votar. Vejo algumas pessoas que falam assim, pô, cara, não vai votar. Eu entendo, porque realmente é complicado. Votar no Covas e no Boulos, eu assim, em vídeo, eu jamais diria vote um, vote no outro, porque pra mim, eu não consigo bater o martelo e falar, eu sei que é o pior. Eu votaria em alguém, isso é certeza. Eu votaria em alguém. Porque eu acho que a gente tem que votar pra a gente ter responsabilidade. Porque política, se a gente não abraça, sabe, vai ter alguém que vai abraçar. Então, eu, pelo menos, quero ter a responsabilidade de falar, ó, cara, eu fiz uma besteira, eu votei nesse cara, tô arrependido, inclusive vai me dar força de tentar pensar melhor para as próximas eleições, tentar fazer mais minha parte. Inclusive, para eu poder reclamar. Falei, pô, cara, eu votei e eu já votei não querendo, tô aqui com o meu direito, eu expressei meu direito. Então, eu, pelo menos, enxergo assim. Como você viu, a população estava extremamente satisfeita. Dá para falar que todo esse pessoal não votou porque são de direita? Não dá. Vamos bater uma... Não dá. Uma boa parte desse pessoal, na real, o pessoal deve estar assim, cara, eu tô cansado de política, sabe? E a gente que... Gente, vamos também conversar. Uma grande parte da população brasileira ainda não se interessa, sabe, profundamente por política. Sabe algumas coisas, acompanha, vê uma coisa aqui, uma coisa lá, mas não olha de perto. Não tá realmente se interessado em saber da política brasileira. Fora muita gente que também não votou porque ficou com medo. Não vou, aglomeração, isso, aquilo também teve. Então não dá pra gente ter um diagnóstico final do que foi que aconteceu. Foram uma junção de valores. Mas você consegue ver que, com certeza, na sociedade brasileira, tem vários grupos que, se a gente quiser alcançar muitos votos, a gente vai ter que trabalhar. O grupo do pessoal que não votou porque tá com medo, ou seja, que quer uma narrativa. A gente vai ter que trabalhar com esse pessoal, trazer esse pessoal pro nosso lado, mostrar que eles estão sendo iludidos. O pessoal que não liga pra política, a gente tem que trazer, mostrar a importância. E o pessoal de direita, esse daí já tá do nosso lado, menos mal. Continuando aqui, vejam só como são as coisas. O Carne Moída traz aqui o videozinho, né? Não vou mostrar o vídeo, que é do Covas, junto com o João Dória, o pessoal, e fala o seguinte, ó. Eu acho até assustador a hipocrisia padrão do político. O cara tava multando e até prendendo quem saía na rua e hoje festeja com a multidão. Hoje festeja, no caso ontem, domingo. Hoje, que é segunda-feira, eles já devem anunciar que vão fechar tudo em São Paulo. Já devem anunciar logo mesmo que vão fechar tudo. E aí umas coisas interessantes foi isso daqui, ó. Carluxo fala, ó, muito mais honesto e lógico, inclusive o blog, liderarem algo de costas. Aí você vê o Estadão. Ao lado de Covas, Marta Suplicy diz que prefeito vai liderar frente ampla contra Bolsonaro. É melhor até assim, né? Que não esconde nada, já deixa tudo claro, quais são os planos, que fica mais fácil da gente se prever para ver o que a gente vai fazer. E aí falava o seguinte, ó. Foi muito legal ter na campanha duas pessoas democratas que são contra o fascismo ditatorial do país simbolizado pelo Bolsonaro. Aquela narrativa, sabe, insuportável, que cara é absurdo. A ex-prefeita também disse que o movimento da Frente Ampla contra Bolsonaro está só começando. Essa é a semente e ele, Covas, vai ser o líder. Depois de acompanhar Marta, Covas seguiu para Higienópolis, onde acompanha o voto do ex-presidente, o FHC. E aí, após votar, o FHC defendeu a ideia
da criação de uma frente ampla contra Bolsonaro e diz, ó, sempre fui favorável que houvesse união entre os partidos do Brasil. Se possível, fazer uma frente ampla, acho bom. Então, cada dia mais está realmente tudo se desenhando para a gente lidar com a frente ampla, absurda e ao redor do país. E quero relembrar mais uma vez, o problema não é só a presidência. Eu acho que a presidência, na verdade, não é nenhum problema. O problema, gente, é que esse pessoal vai ter candidato em todas as cidades do país, pelo menos 80%. 100% das importantes. A gente precisa, né, de governo do nosso lado. A gente precisa de deputados, a gente precisa de senadores. Então, olha a frente ampla cada vez mais consolidada. E a gente contou essa pedra aqui, ó, há muito tempo. Uma coisa que vale a pena analisar é isso daqui, ó. Com metade das capitais, trinca MDB, PSDB e DEM, inspira a frente ampla. Isso daqui eu tenho certeza que o Dória comemorou muito, porque isso daqui já fazia parte. Muita gente já estava avisando isso daqui, o próprio Dória. O Gil Diniz veio a público falar que, inclusive, a chapa aí do Bruno Covas, eles colocaram o vereador do MDB, agora não lembro nem o nome que é o vice do Covas, porque o pessoal não acha que vai durar muito tempo, não vai conseguir chegar até o final do mandato, problemas de saúde. Então, já faz aqui ó, uma parte do pacotão, inclusive já mirando também a presença da Câmara. E aí você olha como o Brasil foi dividido. O MDB pegou 5 capitais, o DEM e o PSDB pegaram 4 capitais, cada um deles, só aí você já tem o quê? 13 capitais. O PDT de Ciro Gomes, PSB, PP e PSD, 2 capitais cada um deles, aí tem mais 8. E aí a Avante pegou uma capital, Republicanos uma capital, PSOL uma capital e Podemos uma capital também. Então, PT não apareceu nas capitais, mas o PSOL venceu em Belém e venceu um candidato que, ao meu ver, é um cara que aponta direita. Não sei muito de perto. Sobre aqui São Paulo ainda, o Gil Diniz fala o seguinte, ele compartilha, vou ler o primeiro que o Douglas disse e o Gil complementa. O Douglas fala o seguinte, ó, Covas também garantiu a partidos que compõem a base do governo Dória na Lesp a continuidade do compartilhamento técnico de algumas secretarias em troca do poderio quase absoluto do PSDB no Legislativo Paulista, dificultando o que já era difícil, o impeachment do Cássio Atolada. E o Gil termina falando que a aliança dos partidos em torno da candidatura de Bruno Covas é similar à coalizão que protege Dória dos processos de impeachment na Lesp. Aliás, são esses mesmos aliados que estão se omitindo e deixando passar o aumento abusivo de impostos em São Paulo. Então, a gente vai ter um problema. Se tivesse Boulos também ia ter um problema do mesmo jeito, a gente só tá vendo o que tá acontecendo. Agora, isso daí fortaleceu a frente ampla, se desse Covas ia fortalecer a frente da esquerda, assim, né? Ia fortalecer mais para a esquerda. De qualquer forma, a frente ampla se dá bem. É saber quem vai estar liderando um pouco mais. Se é esse pessoal mais PSDB, ala Tucana, PSDB, DMDB, ou se vai ser a ala mais realmente à esquerda. PDT, PSB, PSOL, PT. É só isso daí que muda, né? Saber quem tá ganhando um pouco mais de força. E aí, no Rio de Janeiro, isso aqui é inacreditável mesmo, você vê, ó. É ou não é pra zombar dos cariocas? Aí, o Paes fazendo lá o primeiro discurso, já de mãozinhas dadas com o Rodrigo Maia. Gente, depois de tudo que acontece, o carioca votou no candidato de Rodrigo Maia. Cara, eu realmente, assim, eu não moro no Rio de Janeiro, eu sei, é fazer um comentário sem estar lá. Eu até vi algumas pessoas, não sei, falam assim, que na época do pai não era tão ruim. Mas, cara, rapaz, é assim, você vai colocar o candidato do Maia. O candidato do Maia. Um cara que já foi envolvido em coisas bem, assim, esquisitas. Candidato do Maia, cara. Do Maia. Venceu no Rio. Sabe, com 60 e poucos por cento, se não me engano. Aí eu me pergunto, cadê a direita nessas horas? Cadê a direita? Sabe? Não vou votar no Crivella de raiva. E aí, olha como é a mídia brasileira, né? Aqui vale só a pena mostrar como a mídia é torcedora. O pessoal vem aqui, ó. Constantino, nossos renomados jornalistas. Porto Alegre está com cheiro de Manuela Dávila. A conferir. Miriam Leitão, Porto Alegre. A chance maior de vitória da candidata do PCdoB. Mas a disputa está muito acirrada. Tá bom. E aí, sobre a questão da Manuela. Perdeu. O Herbert Passos Neto falou em Porto Alegre, na véspera da eleição, uma falsa pesquisa deu 46% para Manuela e 54% para Sebastião Melo. Indignada, Manu postou a pesquisa verdadeira do Ibope, 51% para ela e 49% para o Melo. Resultado, a pesquisa falsa acertou em cheio e a verdadeira errou miseravelmente. Aqui é o seguinte, ó, pesquisa falsa do Datafolha é divulgada em Porto Alegre. E ela bota assim, ó, aqui está a verdade. Mostrei isso aqui para vocês ontem. O Datafolha, né, teve uma pesquisa falsa, a Band colocou era pesquisa falsa, não foi fake news, foi só uma pesquisa falsa,
A gente ainda vai falar de fake news e Manuela hoje ainda. E aí, na pesquisa, segundo ela, a verdadeira, ela iria ganhar com 54%. Mas, quer dizer, com 51%. Mas, na verdade, ela perdeu. Perdeu. E aí você vê, ó, olha aí. A pesquisa falsa, olha só, o texto afirmava erroneamente que o Sebastião ia ganhar com 54% e Manuela 46%. Olha aí. Bateu de bola aqui, né? Ele 54,6 a 45,3. A pesquisa tava certa, cara. A pesquisa tava certa. E aí o Milton Neves fala, ó, por que as pesquisas só erram para a esquerda? Mistério, mistério. Se lembra que eu falei lá da questão até de Fortaleza? Eu acho que o Fábio Faria ele fez um comentário lembrando em Fortaleza, porque a intenção de voto, quer dizer, na verdade o texto tá aqui, ó. Tá aqui, eu lembrei que eu coloquei. Ele falou o seguinte, ó. Vamos ter que mudar a margem de erro das pesquisas para 12 pontos para mais e para menos, porque você vê lá que em Fortaleza pesquisa Ibope para o segundo turno em Fortaleza. Votos válidos. Sarto, 61%, Capitão Wagner, 39%. E aí você vê que no dia da votação, na verdade, o Sarto teve 51% e o Capitão Wagner, 48%. Só erra para a esquerda. Só erra para a esquerda. E o Constantino diz, ó, dá para chamar isso de erro, porque o erro nunca é aleatório, mas sempre a favor da esquerda. Sempre. Sempre. E aí, você vê, ó, pela terceira vez, Manuela Dávila perde em campanha minada por fake news. É fake news, né? Ah, agora é fake news. Mas quando trata da Band, é só notícia falsa. Só notícia falsa. Mas eles não perdem oportunidade para tentar levantar uma narrativa contra o pessoal da direita. Uma coisa aqui que acho que é uma das poucas coisas para comemorar é... PT ficou com 0. Você vê aqui, ó. O ápice do PT foi em 2004, onde ganhou 9 prefeituras nas capitais, depois caiu para 2008 para 6, 4, 1 e agora nenhuma. Desde a redemocratização, é a primeira vez que o PT não tem nenhuma capital. Nenhuma. Mas não é motivo assim para comemorar, não, viu? Calma um pouquinho. Mirella, então, aqui faz um comentário e fala o seguinte, ó. Guilherme Boulos do PSOL sai dessa eleição bem maior do que entrou. Mesmo tendo perdido a eleição, tornou-se uma força importante da esquerda. Ela não tá tão errada nisso, não. Aqui tem a torcida dela, mas ela realmente tá certa. Dentro da esquerda agora, o Boulos foi responsável por dar um poder de barganha grande para o PSOL, que é um grupo bem extremado. Então, cara, o PSOL com força dá até medo, hein? Imagina aí, o PSOL apoiando o PSOL. PSOL, meu Deus do céu, eu não consigo concordar nada que o PSOL propõe. E aí, em Fortaleza, o Ciro Gomes veio a público. Vou mostrando aqui várias coisas, assim, não tô comentando muito, que eu vou deixar para comentar na fala do Paulo Figueiredo, porque eu discordo dele de algumas coisinhas. O Ciro fala o seguinte, ó. A sociedade civil de Fortaleza salvou nossa cidade do bolsonarismo corrupto e genocida. É aos nossos artistas, intelectuais, sindicalistas, profissionais liberais e trabalhadores de todos os ofícios que devemos todo o reconhecimento e gratidão. Meu coração está cheio de amor por essa cidade querida. Roberto Cláudio e Camilo Santana nos lideram nessa luta. E fala várias coisas. Só a questão de Fortaleza é o seguinte. É um negócio bem complicado e você vê como Fortaleza é aparelhada. O Ceará Great fala o seguinte, para mostrar que a nossa batalha contra os Ferreira Gomes não é mole. Essa família está nativa desde o final do século XIX. Aqui um artigo da Folha de São Paulo, do ano de 2002, 26 de agosto de 2002, que falava, ó, família Gomes disputa poder desde 1890. Ciro Gomes gosta de propagandear que ajudou a derrubar oligarquias que dominavam o Ceará quando o grupo de Tasso Gereissati assumiu o poder em 86. Mas em sua terra, a família Ferreira Gomes também pode ser classificada politicamente de oligarquia. Ao assumir a prefeitura de Sobral em 97, Cid Gomes quebrou o revezamento no poder das famílias Prado e Barreto, que dominaram a cidade desde 1963, e restaurou o domínio político para a família Ferreira Gomes. Então, gente, o Brasil, realmente assim, a gente está tentando tirar, sabe assim, um século de prejuízo. A gente está tentando tirar um século de atraso. É um século de verdade, desde 1890. Então, a situação que está lidando é muito complicada, mas muito complicado mesmo. E aí o Paulo Figueiredo fez um comentário, e agora a gente faz um comentário geral, passando bem rápido, que ele fala o seguinte, ó. Com 54% de não voto no Rio e 45% em São Paulo, parece equivocada essa leitura que vem sendo repetida, que a sociedade reverteu seus desejos conservadores e anti-establishment, focando em candidatos de centro ou menos, assim, ou não extremistas. Alternativamente, sugiro que talvez tenha havido uma incapacidade desses grupos de lançarem candidatos competitivos. Este, aliás, é o estado normal do Brasil, que viveu os anos aprisionados em uma dicotomia PT-PSDB por falta de alternativa.
O povo vota de acordo com as opções que tem. Ou Russomano, ou assim, Russomano ou Crivella eram anti-establishment? Façam-me o favor. Talvez a lição absorvida pelo eleitorado está assim. Depois de 2018, com Witzel, Dória e todo mundo mais, não basta fazer bem com a mão, né? Nesse sentido, parece haver amadurecimento. Mas o que os números não deixam dúvida é: metade do eleitorado não se sente representada por nada que estava aí. Então, quem acha que o brasileiro abraçou de novo a velha política não entendeu nada do que está acontecendo. Qual é a minha discordância aqui do Paulo Figueiredo em algumas coisas? Eu não acho que o Brasil entrou em uma onda conservadora. Eu acho que, na verdade, por exemplo, o Bolsonaro, ele, óbvio, teve um crescimento do conservadorismo, teve sim uma onda conservadora, mas na onda assim global, nacional, que você pergunta pro cidadão do ônibus, fala assim, ô cara, me diz uma coisa, você é libertário, você é liberal, você é progressista, você é trotskista, leninista, você é socialista, comunista, você é conservador, você é de direita, o que é que você é? O cara, no máximo vai falar, pô, eu sou esquerda e direita, você apoia o Bolsonaro. A gente não está no ponto que o brasileiro vai saber as nuances de todos os viés da política. A gente não está nesse processo. A eleição de Bolsonaro, sim, envolveu diversos motivos, a gente não adianta a gente negar, e eles possivelmente vão acontecer mais uma vez, no segundo turno, se houver, que é a questão do antipetismo, ou o sentimento contra uma parte da esquerda, mas não a ser um comunismo como um todo, porque vocês viram lá a Manuela Dávila, olha a quantidade de votos que ela teve, o Boulos também, mas teve a questão do antipetismo, teve Bolsonaro como realmente a luta contra a corrupção, está bem claro, e as pessoas ainda o reconhecem assim, inclusive a oposição sabe disso, está falando, esse negócio do Moro querer falar de pauta de corrupção, isso é furada, porque Bolsonaro é o símbolo contra a corrupção, ele é o símbolo. Então não é bem assim, não teve. O que realmente falta, e eu concordo com o Paulo, é falta, sabe, de candidatos competitivos. Porque realmente existe uma grande parte de pessoas que vota em pessoas que eles se sentem representados. Gente, é tapar o sol com peneira a gente achar que todo mundo entende de política. E tem gente que fala, pô, vou votar nesse cara porque esse cara é bonito. Pô, vou votar nesse cara aqui porque esse cara é uma celebridade. Eu vou votar nesse cara por causa disso, daquilo, outro. Até hoje é assim, cara. Até hoje é assim. Você vê a quantidade de jovens que escutam opiniões de pessoas que são celebridades. Uma celebridade falou, eu vou lá escutar porque é uma celebridade. Tem muita gente assim. O próprio Ciro Gomes mandou lá um salve, né, pros artistas, todo esse pessoal. Então, coisa. E outra coisa que ele também fala é o seguinte, ó. Faltou a gente lançar candidato competitivo. É mais ou menos. Eu achava mesmo que o cara de Fortaleza era bem competitivo. Eu achava que no Belém, lá o delegado também era competitivo. Eu achava que o Bruno Engler, que é conservador mesmo, tá aí, foi eleito para estadual, era um nome competitivo. O Bruno Engler teve 9%. 9%. Então, concordo com várias coisas, mas que ainda tem mais coisas que a gente merece fazer autocrítica e tentar raciocinar. O que foi que aconteceu? Eu acho que principalmente faltou campanha de rua, inclusive pelo próprio cenário. Acho que faltou o apoio que Bolsonaro teve da população, sabe, mais a nível local, aquelas campanhas massivas mesmo das pessoas de direita comprando a causa e falando, não, véio, a gente vai com tudo, a gente vai fazer alguém do nosso lado ser eleito. Eu acho que faltou um pouquinho disso. E aí, continuando, olha só isso daqui, ó. Luna Sabó, compartilha Eduardo Jorge, falando, ó, primeira impressão dos resultados da eleição de 2020, está ao nosso alcance o programa de Centro Democrático, com uma visão popular e ambiental capaz de vencer em 2022 em um segundo turno bem diferente de 2018. Então, só vendo, ó, o Eduardo Jorge se junta, que é do PV, Luna Sabó compartilhando, ela compartilha o Augusto de Arruda Botelho, também de esquerda, que diz, ó, lição para 2020, frente ampla é no primeiro turno, no segundo é redução de danos. O Felipe Neto vem, ó, os neoliberaloides estão soltando fogos porque Boulos e Manuelas perderam. Eles não fazem a mínima ideia do que se iniciam as eleições municipais. Que continue assim. E você vê, ó, tá todo mundo conseguindo um discurso único. Não sei se vão conseguir emplacar um candidato para presidência, mas para governo de estado, senado e com Câmara, vão. E sobre o PT e esquerda, uma dose de realidade, o João fala o seguinte, ó. Quando você subestimar a derrota do PT no dia de hoje, lembre, sabe, do pessoal do sovaco cabeludo, que vai lá na frente da igreja protestar, ou do professor comuna, que ensina todo dia ao seu filho que Che Guevara foi herói. Tá mais feliz agora? Foi o que eu pensei. Boa noite. Ou seja, não é porque o PT perdeu que o professor amanhã, de esquerda, ele vai parar. Ele vai intensificar.
Então a gente não tem como ter nem descanso. Esquece possibilidade de descanso. A Paula Maísa vem falar o seguinte, ó, comemorar a data do PT achando que a esquerda no Brasil enfraqueceu é a mesma coisa que comemorar a queda do Muro de Berlim e achou que ali o comunismo teve o fim. Então, pelo amor de Deus, né?